Hoje em nosso DDS o tema abordado é a utilização de corda-guia nas movimentações de carga, para evitar o contato direto com a carga, neutralizando assim o risco de prensamento ou esmagamento de membros, ou até mesmo de pessoas. O colaborador se mantém distante da carga, evitando-se o risco de acidente de trabalho, assim também como a verificação dos acessórios de içamento de carga, como as manilhas, correntes e cabos de aço, verificando se esses acessórios foram inspecionados e se estão com a fita de identificação da cor do mês, conforme estabelecido pela empresa. Em muitas situações durante as atividades, os colaboradores querem direcionar a carga, colocando as mãos, se expondo ao perigo, e a condição da corda-guia é justamente para evitar esse contato, para preservar o colaborador quanto à possibilidade de ocorrência de acidente de trabalho. De repente o colaborador sai de casa atrasado para o trabalho. De repente ele se depara com um obstáculo que ele não pode ultrapassar. Mas na cabeça dele, ele tem que chegar no trabalho de qualquer maneira. De repente, ele é o operador de equipamento de grande porte. Certamente com ele ultrapassaria esse obstáculo sem dificuldade. Mas nesse momento, ele está diante de um risco grave e iminente, que é toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente, doença ou lesão grave no trabalhador. Calma, guerreiro, deixa a água baixar, o seu carro não se afogar. E assim que você tiver um acesso seguro, você volta a se deslocar. Não queira ser o herói da empresa, venceu o obstáculo, mas que fundiu o motor do veículo. Tá ligado ou não? Transporte manual de abraçadeira de fixação de andaime, impossibilitando apoio no corrimão. O transporte manual de peças deverá ser de forma que não fomente a possibilidade de risco de queda ou de acidente nas frentes de serviço. Armadores e montadores de andaime trabalham simultaneamente na mesma área, com ausência de pranchões de madeira para evitar o risco de cortes e perfurações caso haja uma queda acidental. Outro detalhe importante é que os colaboradores estão trabalhando sobre ferragens enferrujadas. Em caso de lesão, podem ser acometidos pelo tétano. No caso de cabos de aço utilizados como ponto de ancoragem, instalados sem a proteção das quinas vivas, dependendo do peso dimensionado sobre o cabo, temos a possibilidade de ruptura, que podem provocar lesões aos colaboradores. Devemos ficar atentos aos deslocamentos dos colaboradores nas estruturas, porque o risco de queda é grande caso haja descumprimento das recomendações de segurança da NR 35. Você sabia que o líder de equipe poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por acidentes de trabalho ocorridos sobre sua responsabilidade? Algumas pessoas não levam essa ideia adiante, mas vamos ao que diz a lei? Aquele que por ação ou omissão cause danos a outros, ainda que moral, poderá ter que indenizar o mesmo pelo dano advindo de se fazer ou omitir algo que tenha contribuído para tal, mesmo que alegue que desconheça a lei, ficando clara a responsabilidade direta da empresa. Seus gestores e prepostos ficam incumbidos de ressarcimento do dano. Portanto, galera da liderança, cuide bem das suas formiguinhas operárias, porque se elas perderem a direção, a responsabilidade é sua. As mais comuns que a gente encontra aí nas oficinas que utilizam esse tipo de equipamento aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tem uma coifa aqui, e geralmente ela é tirada porque os colaboradores têm a falsa impressão que ela sim, ele tem mais mobilidade para trabalhar, e isso aqui não vai atrapalhar o desempenho do trabalho dele. É aí que o acidente acontece. Como é que ele acontece? Ele pega aqui, vai trabalhando, vai segurar a máquina aqui, ó, e geralmente a mão dele vai parar aqui. Uma fração, um leve de segundo que ele tem uma bobeira, ele vai ter o dedo dele ralado aí, justamente porque ele não tomou o cuidado de se preocupar com essa empunhadura e se preocupar com a coifa de segurança que é instalada no equipamento justamente para que ele não tenha um acidente. A NR10 estabelece uma sequência de procedimentos que devem ser seguidos para reenergizar uma instalação elétrica que estava desenergizada para a realização de trabalhos. A reenergização só pode ser feita após autorização e mantendo a segurança dos trabalhadores envolvidos.
Então, galera da atividade, certifique-se que o circuito está aterrado. A palavra é aterrado. Sem aterramento não tem atividade de trabalho. É muito importante não posicionar a PTA junto a qualquer outro objeto que tenha a finalidade de lhe dar equilíbrio. Muitas vezes o colaborador quer fazer aquele montinho artilheiro. Utilizando esse recurso pode tombar o equipamento. A estabilidade do equipamento deverá ser conseguida sem o uso de qualquer outro tipo de recurso. Jamais instalar cunhas de madeira ou pedaços de chapas de aço. Utilizando esse recurso pode tombar o equipamento. As atividades com as plataformas devem ser realizadas em terreno nivelado e sempre precedida de sinaleiro, dotado de colete vermelho para a identificação do mesmo. O operador de cesto aéreo jamais poderá trabalhar sozinho. Essa é uma das não conformidades mais encontradas durante a execução das atividades em determinados locais. Outra não conformidade muito comum é o equipamento ser operado por colaborador que não foi treinado e capacitado para tal, o que faz com que a atividade seja paralisada. O armazenamento de materiais parece uma coisa simples, mas dependendo do canteiro onde são armazenados os materiais, a gente tem riscos mais diversos e tem acidentes simples até acidentes mais complexos. E se a segurança do trabalho não estiver ativa, muitos desses acidentes, dependendo da gravidade, nem são relatados. Justamente porque algumas pessoas entendem que às vezes porque é um simples arranhão não precisa ser relatado. Mas é aí que está o problema. Um pequeno arranhão pode se tornar uma infecção e essa infecção pode levar o colaborador até uma amputação de membro dependendo da gravidade. Então fique atento, galera. Por mais simples que pareça o acidente, ele tem que ser relatado, investigado e de antemão neutralizado para que não ocorra com outros colaboradores. A meta da segurança do trabalho é a realização das atividades de forma segura. Existe uma distância segura entre os dois equipamentos. Temos a presença do sinaleiro, porque nenhuma atividade pode ser realizada sem a presença do mesmo. Todos os colaboradores estão utilizando os EPIs recomendados para a realização das atividades. Nessa atividade de terraplanagem temos risco de vários tipos de acidentes. Podemos citar colisões, tombamentos e atolamentos, que são registrados com frequência devido ao peso do material transportado pelos caminhões caçamba. A meta aqui é acidente zero. Bom, galera, nessa atividade aqui nós temos uma peça assimétrica. Durante uma atividade de trabalho, o operador de empilhadeira fez uma análise e achou que o mesmo poderia pegar a peça com facilidade. Como não havia ninguém da segurança por perto, ele colocou a ideia dele em prática. Só que, durante a realização da atividade, em um determinado momento, pela assimetria da peça, a empilhadeira começou a levantar as rodas dianteiras, vindo o cidadão a não ter mais controle da atividade, vindo mesmo a pular do equipamento. Mas por sorte a empilhadeira não tombou e a peça não caiu. Entrou em cena o fator sorte. E aí o chefe gritou de longe: "Tira esse cara da área, ele não serve para trabalhar com a gente." Movimentação de carga é uma operação ou conjunto de operações que envolve a mudança de posição de coisas para qualquer processamento ou serviço ou sua armazenagem interna ou externamente numa mesma unidade fabril, depósito ou terminal. 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais. As causas mais comuns estão associadas a objetos caídos das mãos, como por exemplo as ferramentas. 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais prensados entre objetos, por exemplo, quando o colaborador quer encostar um armário na parede. As manobras de veículos de carga e o choque ou golpes contra objetos. Manobras de veículos de carga e o choque ou golpes contra objetos. E ao final 13% no tronco. Os tipos de lesões são as contusões, luxações, distensões musculares, cortes, entorses, hérnias e fraturas.
prensagem, lombalgias, desvio de coluna, queimaduras, escoriações, mutilações e por final a morte.